Oi, terceira aula. Hoje diretamente da minha casa, sem o Ali, sem ninguém, só eu sozinha no meu quarto. Mas ocorreram imprevistos e eu vou gravar de qualquer jeito, porque sim. Bom, como a última aula foi sobre o Império, essa logicamente vai ser sobre a República. A proclamação da República ocorreu por meio de um golpe de Estado que os militares e os republicanos se juntaram para conduzir, e quem foi o líder foi Marechal Deodoro da Fonseca, que também foi o primeiro presidente do Brasil, por consequência de ser o líder, né, desse golpe de Estado. E esse golpe ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, e nesse dia foi proclamada a República do Brasil. A primeira fase da República, que foi chamada de República da Espada, ocorreu no período de 1889 a 1894. Marechal Deodoro da Fonseca, né, foi o primeiro presidente desse primeiro período, e uma coisa importante que ele fez foi separar a igreja do Estado. Ele fez isso fazendo com que os registros de nascimento, de óbito, de casamento, todos esses registros que eram feitos pela igreja, agora eram feitos pelo Estado. Outra coisa muito importante que ele fez no governo dele foi criar a bandeira do Brasil, que todo mundo conhece hoje em dia, e o mais importante foi o lema positivista da bandeira, que é ordem e progresso. O positivismo, basicamente, é o pensamento de que o único conhecimento válido e o conhecimento mais importante de ser estudado na sociedade é o conhecimento científico, e esse lema de ordem e progresso reflete muito os pensamentos do positivismo, né? A primeira Constituição, de 1891, ela teve vários artigos muito importantes, né? Mas tem três aqui que eu queria destacar, que são os mais importantes na minha opinião. O primeiro de adoção do federalismo, ou seja, o que antes eram as províncias se tornaram os estados do Brasil. O segundo, de estabelecer os três poderes, que são os mesmos três poderes que a gente conhece hoje em dia, que é o legislativo, até esqueci, legislativo, executivo e judiciário. E o terceiro, artigo mais importante, né, que eu destaquei aqui, é de restringir o voto. Então, só poderiam votar quem fosse homem, brasileiro, maior de 21 anos, alfabetizado e que não fosse nem soldado nem membro do clero. Ou seja, tinha várias restrições para quem quisesse votar no próximo presidente. Deodoro da Fonseca tinha, claro, seus apoiadores, mas a oposição contra ele também era muito grande no Brasil, principalmente porque ele nomeou um monarquista para ser o ministro da Fazenda, e esse ministro da Fazenda foi responsável pelo encilhamento, que era basicamente a queda da Bolsa de Valores da época, que deixou muitas pessoas muito pobres, muita gente perdeu dinheiro. Essa oposição que existia contra ele era em todas as camadas da sociedade, e os militares, que eram opostos ao governo de Deodoro da Fonseca, eles resolveram fazer a primeira revolta armada do Brasil em 1891, o mesmo ano que fez a Constituição. Essa revolta consistiu da Marinha colocar os seus navios na Baía de Guanabara e ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca não renunciasse, e com isso ele foi obrigado basicamente a renunciar. E quem assumiu depois dele foi Floriano Peixoto. Quando Floriano Peixoto assumiu, sendo o segundo presidente da República da Espada, ele decidiu criar várias leis e políticas para ajudar a população mais pobre. Então, ele abaixou os preços dos aluguéis e começou a tabelar o preço dos alimentos mais populares, né? Ou seja, o arroz, feijão, batata, para que a população mais pobre tivesse acesso a esses alimentos sem ter que pagar tanto assim. Mas como Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto também tinha a sua oposição. Essa oposição de Floriano Peixoto dizia que, segundo o artigo 42 da Constituição, Floriano Peixoto não tinha que ter assumido que ele não era a pessoa certa e que deviam ocorrer novas eleições para eleger um novo presidente para o Brasil. Então, 2 anos depois da primeira revolta armada, ocorreu a segunda revolta armada do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Que ocorreu no mesmo lugar, com a Marinha também, que foi para a Baía de Guanabara, colocou seus navios lá, e dessa vez eles realmente bombardearam a cidade do Rio de Janeiro, mas mesmo assim Floriano Peixoto não renunciou, eles não conseguiram o que eles queriam. Então a Marinha decidiu ir para o sul, para se juntar com os federalistas, para criar uma revolução ainda maior, né? Mas antes que essa revolução, que essa revolta conseguisse se escalar ainda mais, Floriano Peixoto conseguiu, por meio de navios que ele comprou com o dinheiro do governo, deter essa revolução, parar toda essa revolta, né? E ele conseguiu terminar o seu mandato normalmente. Ele terminou o seu mandato em 1894, a República já estava totalmente consolidada no Brasil. A segunda fase da República, depois do mandato de Floriano Peixoto, foi a República Oligárquica. A República da Espada tinha esse nome porque o exército tinha muita influência no poder político, né? E a República Oligárquica também tem esse nome porque as oligarquias tinham muita influência no poder e na política daquela época. Oligarquia era basicamente um grupo de pessoas que não necessariamente eram políticos, que basicamente mandavam no país, né?
mesmo eles não sendo políticos, eles tinham o poder de influenciar o voto e as políticas e as leis e o que acontecia no parlamento. Nessa época era muito comum ocorrer o voto de cabresto, que era quando os coronéis da cidade, eles influenciavam de um jeito ou de outro, né, que os habitantes da cidade que eles moravam votassem em tal candidato. Isso podia ser, essa influência, né, podia ser feita com troca de favores, ou seja, você vota nesse candidato e eu te faço um favor, eu te dou um dinheiro, ou eu faço alguma coisa para sua terra, para sua casa, para sua família. E também essa influência podia ser feita com violência, né? Você vota nesse candidato, senão eu vou te bater, eu vou bater na sua família, eu vou depredar sua casa, sua terra, seus bens, seus animais. E, enfim, tudo isso era feito para que os mesmos candidatos, o mesmo grupo de pessoas, sempre fosse elegido. Normalmente, esse candidato escolhido pelos coronéis era eleito quase em todas as vezes com a maioria dos votos. Esse esquema de voto de cabresto ele foi elaborado por Campos Salles, que foi um presidente, né? Que era para ele ter só os aliados dele no poder. E esse voto de cabresto era usado para eleger todo mundo que era elegível. Ou seja, os presidentes, os senadores, os parlamentares, todo mundo da política era elegido nessa época por voto de cabresto. As maiores oligarquias dessa época eram os estados de São Paulo e de Minas Gerais. Então, os partidos republicanos desses estados, eles ficavam alternando entre um estado e outro para ver quem que ia ser o elegido da vez, né? Ou seja, em um ano de eleição, todo mundo combinava de votar em um candidato de Minas Gerais e no próximo ano de eleição, todo mundo combinava de votar no candidato de São Paulo e esse poder ficava alternando entre esses dois estados. O nome dessa alternância de poder entre os dois estados era chamada de política café com leite, porque o nome foi dado, né, por causa dos produtos que eram mais exportados por cada estado. Minas Gerais exportava muito leite e São Paulo produzia muito café para exportação também. Mas essa política café com leite não significa que nenhum outro estado tinha representação política no parlamento. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco são alguns exemplos de estado, né, que também tinha muita representação política naquela época. Não era só São Paulo e Minas Gerais. Agora que eu falei sobre essas duas fases da República, eu vou falar um pouco sobre como foi a economia geral daquela época. O café era um dos produtos mais exportados, produzido no Brasil. Era exportado para a Europa, para a América do Norte, enfim, para a Ásia até, para vários países e vários continentes. Mas no período da República, esse café começou a ser produzido em excesso. Isso causou os preços a baixarem muito. Então, em 6 anos, o preço foi diminuído 6 vezes. E os estoques também aumentaram muito, ficaram em excesso, ficaram até demais os estoques. Então, eram 11 milhões de sacas que estavam acumuladas em depósito, paradas sem fazer nada. Para resolver isso, ocorreu o Convênio de Taubaté em 1906, onde os governos de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se juntaram para comprar todas essas sacas que estavam armazenadas, paradas, sem fazer nada, essas 11 milhões de sacas. E eles compraram para garantir os lucros dos produtores deles, né? Para conseguir o dinheiro de fazer essa compra gigante, comprar 11 milhões de sacas dos 3 estados, eles decidiram fazer uma política de socialização dos prejuízos. Essa socialização dos prejuízos foi basicamente os estados aumentarem os impostos de todo mundo para conseguir o dinheiro de fazer essa compra. Mas o produto que substituiu o café no quesito de exportação para outros países foi a borracha, porque na época da República estava rolando ali a popularização tanto dos carros quanto das bicicletas que precisavam de borracha para fazer os seus pneus, né? Então nessa época aquela região lá da Amazônia, região norte do país basicamente, estava sendo muito visitada por essas pessoas buscando fazer esse comércio das seringueiras, tentando extrair o látex das seringueiras para fazer a borracha e fazer a exportação. E entre os anos de 1898 e 1910, a borracha se tornou o segundo produto mais importante da economia do Brasil. Outro aspecto importante da economia foi a industrialização, porque foi só com os altos lucros da economia de exportação, principalmente do café, que a indústria começou a se estabelecer aqui no Brasil, né, por volta do ano de 1907. Essa industrialização começou no Rio de Janeiro, inclusive vários bairros da cidade foram criados por conta dessas fábricas, né? Então, as fábricas eram construídas e os bairros surgiam ao redor delas por causa dos trabalhadores que queriam morar ao redor das fábricas. Então, alguns exemplos são São Cristóvão, Bangu e Gamboa, que são os bairros aí mais populares que foram criados ao redor dessas fábricas. Mais tarde, essas indústrias foram migrando e se expandindo até chegarem em São Paulo, que se tornou o maior polo industrial da época. E os setores principais das indústrias eram têxtil, de alimentação, de bebidas e de vestuário. E a imigração, por causa dessa industrialização,
ela começou a ficar cada vez mais forte e ser cada vez mais incentivada, porque os donos das fábricas precisavam de mais trabalhadores para trabalhar para eles, então os imigrantes eram uma ótima opção para isso. Outro aspecto importante da época da República no Brasil foram as revoltas populares. Primeiramente, a revolta da vacina, que ocorreu em 1904, que ocorreu porque Oswaldo Cruz, que era o ministro da Saúde, ele queria vacinar a população para melhorar a saúde geral da população, mas como a vacinação era uma coisa muito nova e ninguém sabia muito bem o que era, e o governo também não se importou muito em dar essa informação para as pessoas, eles só queriam que a vacina fosse obrigatória, mas sem explicar o que era exatamente uma vacina, a população acabou se revoltando para não ter essa vacina obrigatória e eles conseguiram no final que essa vacinação não fosse obrigatória. Segundo, a revolta da chibata, que aconteceu por parte dos marinheiros, principalmente os marinheiros negros, que sofriam mais com os castigos físicos, e eles fizeram essa revolta para que os castigos físicos não fossem mais parte do trabalho, que fosse proibido dar castigos físicos na marinha, e eles acabaram conseguindo que o castigo físico fosse abolido. E por fim, a terceira revolta foi a greve de 1917, que foi uma greve operária de vários estados do Brasil que se juntaram para fazer algumas exigências, entre elas a jornada de 8 horas de trabalho, o aumento salarial, o pagamento pontual dos salários, a redução dos aluguéis, o fim do trabalho noturno para mulheres e a libertação de todos os grevistas que foram presos durante essa greve. Durante essa greve de 1917, vários grevistas foram presos e vários grevistas estrangeiros foram exilados e expulsos do Brasil por fazerem parte dessas greves. No fim dessa greve, vários grevistas acabaram sendo presos, demitidos, ou os grevistas estrangeiros foram expulsados do país e exilados. E acabou que eles não conseguiram o que eles queriam, né, as demandas dele, mas esse período de greves foi muito importante para consolidar o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que começou a tomar força nessa época das greves, né, e ele continua até hoje sendo um partido muito forte no Brasil.